Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta aqui ao nosso canal. Tem mais estudo para o nosso crescimento a partir de agora. Dúvida na tela. Já li o livro de Oséias, onde Deus manda ele casar com uma mulher prostituta e que teve 3 filhos. Porém, já li e reli o capítulo 3, onde Deus manda ele ir pegar a mulher do amigo. Não entendi que amigo é esse nessa passagem e por que Deus manda ele se casar com esse tipo de mulher. Muito obrigado, querida irmã. A história de Oséias é muito mal compreendida. E hoje eu vou trazer para você aqui uma forma de compreensão que você de fato vai entender por que Deus manda ele fazer isso e todos os detalhes principais dessa história. Vamos então à minha lousa de explicações e entender mais sobre esse tema. E claro, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho, seja aí um parceiro desse trabalho, espalhando a palavra de Deus junto com a gente aqui através do YouTube. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com Oséias capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Texto pesadíssimo aqui no livro de Oséias, e de fato a história de Oséias é muito impactante. Porém, irmãos, é preciso fazer uma leitura completa do livro para compreender o que Deus mandou de fato o profeta fazer. Por quê? Porque muitas conclusões erradas são tomadas com base em versos como esse que eu li, considerados apenas de forma isolada dentro desse livro. Mas quando a gente adentra o livro, a gente começa a observar e salta aos olhos como que Deus utiliza alguns textos da Bíblia e ali ele pega os relacionamentos humanos, por exemplo, o relacionamento de casamento de marido com esposa, como uma simbologia da sua relação de Deus para com o seu povo. Deus utiliza muito esse símbolo e você vai lembrar comigo, por exemplo, que hoje dentro do Novo Testamento a igreja de Cristo é chamada de noiva. Então, esse tipo de relacionamento humano, ele é muito forte e é usado muito por Deus nas Escrituras. E também as traições que acontecem dentro desses relacionamentos humanos, por exemplo, que podem haver dentro do casamento, são utilizadas várias vezes como símbolo pelo Senhor das traições do povo de Deus para com Deus, já que Deus sempre permanece fiel. Então nós observamos já dentro do texto ali do profeta Oséias que Deus vai tratar a respeito de um relacionamento que é disfuncional, ou seja, não é o relacionamento ideal de um casal e não representa então o relacionamento ideal que Deus quer entre ele e o seu povo. Isso porque Deus ele é fiel, mas a esposa, o povo de Deus, infelizmente trabalha e age muito na infidelidade. Oséias vai representar aqui essa realidade com a sua própria vida e com o seu próprio relacionamento. Então nós vamos trabalhar hoje aqui detalhadamente o livro de Oséias e eu queria pedir muito que você ficasse até o final. Por quê? Nós vamos analisar as 2 ordens de Deus. Deus não deu apenas uma, como as pessoas pensam, uma ordem para ele se relacionar com uma mulher ali de caráter duvidoso nos relacionamentos, mas 2 ordens. Então nós vamos ver todos os detalhes, os porquês. Fica até o final porque está muito interessante o estudo de hoje. Vamos começar trabalhando esta primeira pergunta. A esposa de Oséias era uma prostituta? Ou seja, ele foi lá numa zona de meretrizes e pegou uma mulher que era prostituta? Já vou explicar isso, mas antes, embaixo desse vídeo, tem o botão inscrever-se. Faça parte aqui do nosso canal, tem estudos bíblicos toda semana novos e mais de 800 já publicados no canal para você estudar. E se você quer ir mais a fundo, quer ter contato mais direto comigo, nós temos cursos aqui, dos quais destaco Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Primeiro comentário fixado desse vídeo tem ali o link da nossa página com todas as informações. Queridos, existe alguma discussão se essa esposa que Deus mandou Oséias tomar já era uma prostituta, ou seja, de fato essa mulher trabalhava como prostituta, como se fosse uma profissão, ou se ela era uma mulher de caráter duvidoso que saía com diversos homens ali na sua época, portanto uma mulher de má fama, que também podia ser denominada de prostituta. Por quê? Porque mulheres que agiam dessa forma
eram denominadas dessa forma, ou se ela se tornou uma traidora, adúltera, depois de já ter contraído relação com ele. É importante entender também que quando uma mulher ou um homem eram adúlteros, também dentro das escrituras, o adultério é chamado de um tipo de prostituição também. Então a gente precisa considerar esses pontos que não são esclarecidos dentro do texto. Essa discussão se deve principalmente ao trecho que diz: filhos de prostituição, conforme nós lemos no começo. Oséias vai lá e pega ou toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição. Para ter filhos é preciso já ter um relacionamento e os filhos vêm depois. Isso parece dar a ideia para muita gente, para muitos comentaristas, de que ela foi se tornando depois cada vez mais adúltera e infiel. No entanto, a expressão mulher de prostituições talvez indique pra gente que essa mulher que Deus mandou Oséias casar com ela não era desde o início uma mulher, pelo menos, de confiança. Será que ela tinha, por exemplo, uma vida dupla? Será que ela era falsa? Será que ela era daquele tipo que vestia uma roupa de santa, mas todo mundo conhecia sua má fama na comunidade? Todas essas coisas são possibilidades, já que o texto não explica pra gente de forma detalhada. O fato é que era uma mulher que tinha um caráter questionável. Se ela trabalhava como prostituta ou se ela era de má fama, mas não tinha esta profissão, são detalhes que nós não sabemos. Agora, será que Oséias, por exemplo, sequer sabia se os filhos que ele teve depois eram dele mesmo quando os teve? Já que uma mulher adúltera, ela pode, ou melhor, ela tem relações com outros homens. Será que os filhos de Oséias, então, tinham sempre ali a ideia dessa desconfiança? Será que ele tinha alguma desconfiança sobre essa questão devido às atitudes reprováveis da esposa? Todas essas são possibilidades. Porém, a expressão mulher de prostituição e filhos de prostituição não explicam muito esses pormenores. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que tem que ter cuidado ao fazer afirmações sobre a esposa de Oséias, que ela era uma mulher da vida, trabalhava como prostituta. Assim, você não pode afirmar isso, são hipóteses, ela podia ser de má fama e todas essas coisas que eu já disse até o momento. Deus, porém, quando a gente olha para a história, parece desejar focar, né? Quando ele não traz esses pormenores, ele quer trabalhar um ponto específico. Essa mulher, assim como o seu povo, é uma traidora e é mal agradecida, como nós vemos em todo o contexto. Ou seja, essa seria uma mulher que daria dores de cabeça para o profeta e Deus mandou mesmo assim ele casar com ela para fazer ali um tipo de encenação verdadeira, evidentemente, mas como um símbolo do que era o relacionamento do povo de Israel que traía o Senhor, exemplificando então essa conduta de Israel para com Deus, a qual Oséias representava aqui. Então, Oséias representava Deus e Gomer, que era sua esposa, representava o povo traidor. E de fato, ela deu dores de cabeça, como nós veremos na sequência. Fique comigo mais um pouquinho. Vamos falar um pouquinho agora dos filhos de Oséias e Gomer. É muito importante você atentar para essa informação. Olha só, os filhos de Oséias com Gomer, a mulher de prostituição, demonstram também a mensagem que Deus queria passar para o seu povo. Tudo o que acontecia no relacionamento de Oséias com ela passava essa mensagem. Observe que os nomes que Deus manda colocar nos filhos trazem uma mensagem. Um deles, o primeiro menino, foi chamado de Jezreel. Tem uma mensagem também por trás desse nome, que eu não vou agora entrar para a gente não alongar muito o estudo. Está lá no versículo 4 do capítulo 1. Depois, o segundo filho foi uma menina. Teve o nome de Desfavorecida. Capítulo 1, versículo 6. Aqui você já pode, então, verificar que não é um nome muito positivo. E depois eles tiveram outro menino que foi chamado de Não Meu Povo. Capítulo 1, versículo 9. O que acontece na sequência? Todos esses nomes eram mensagens diretas ao povo de Israel, mas não eram mensagens positivas. Agora, você já leu sobre a separação de Oséias e Gomer?
Olha que interessante o que acontece na sequência. Temos agora no texto uma parte que poucas pessoas leem. E eu coloquei aqui no subtítulo uma ordem maluca de Deus, entre aspas. Por quê? Humanamente falando, não faria sentido essa ordem de Deus. E você vai perceber por quê. Olha só, a grande reviravolta na vida do profeta vem com a nova ordem de Deus, pesadíssima e difícil. Observe que ordem é. Oséias capítulo 3, versículo 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Olha só, temos uma primeira ordem no capítulo 1 e agora uma segunda ordem. Ama uma mulher amada de seu amigo. E aqui muita gente tem dúvida. Presbítero, qual mulher que é amada do amigo de Oséias? Deus mandou então ele ir lá e pegar outra mulher de prostituições? A gente já vai entender. E essa mulher amada do amigo, ela é adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles orem para outros deuses e amem bolos de passas. Observe aqui que o povo de Israel estava envolvido com deuses e os bolos de passas indicam aqui dentro ali do contexto as oferendas que eram dadas para os outros deuses, como se eles tivessem provido prosperidade a Israel. Uma grande traição. Agora vamos entender isso aqui. O texto parece indicar que houve um rompimento de Oséias e Gomer em algum momento, por conta da sua infidelidade. Ela quebrou a aliança, por isso esse rompimento era algo natural, porque estava inclusive na lei do Senhor. Assim como o próprio Deus também rompeu com seu povo diversas vezes, deixando o seu juízo ser derramado sobre eles, na vida de Oséias, este versículo do capítulo 3 aponta que houve um rompimento na vida desse casal. Mas o texto não explica por que ela não foi condenada como a lei exigia. Já que Deus a chama de adúltera, a lei exigia que fossem apedrejados os adúlteros. De alguma forma, ela foi protegida dessas consequências mais pesadas para que a simbologia que Deus queria aplicar fosse até o final. Agora, pense comigo o seguinte, por que essa mulher, amada de seu amigo e adúltera, e agora eu vou fazer uma afirmação, é a mesma Gomer e não outra mulher? Sim, houve um rompimento, possivelmente de Oséias e ela, e depois Deus mandou Oséias ir lá e trazer ela de volta, queridos. Olha que loucura essa ordem de Deus, loucura entre aspas. Mas por que ela deve ser a mesma mulher? Olha só, essa conclusão é baseada na mensagem que Deus está passando dentro desse livro do profeta. Se Oséias representa que Deus nessa profecia e Gomer, o povo de Israel traidor, então o amor de Deus apresentado, que é um amor restaurador de graça, ele deveria ser pela mesma pessoa. Ou seja, se o povo de Israel traía Deus e Deus o buscava, o tentava ali trazer de volta, a Gomer deveria ser a mesma esposa ali do capítulo 3, entendeu? É o que faz sentido dentro da história. Oséias, assim como Deus, deveria amar sua esposa traidora, buscando, no entanto, a restauração da aliança com ela, mostrando seu amor sacrificial por ela em ações, para constrangê-la a mudanças e a ela buscar a fidelidade a partir de agora. Observe que Oséias, ele obedece ao Senhor e inclusive ele tem que pagar um preço para ter a sua mulher de volta. Será que ela começou a trabalhar como prostituta porque antes ela era prostituta também e Oséias precisou comprá-la de volta? São possibilidades dentro desse texto. Diz o texto em Oséias 3:2, comprei-a, pois para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. No entanto, você pode entender também dentro dessa história uma possibilidade. Era muito comum, por exemplo, que mulheres divorciadas, elas ficassem muito à margem na sociedade. E muitas tinham que se vender como escravas. Será que ela virou uma escrava e Oséias foi lá e comprou-a para ele novamente, né? Para que ela se casasse com ele novamente, voltasse ao relacionamento? São possibilidades que o texto não nos traz em detalhes. O texto não explica de quem ele a comprou e nem o tipo de vida. Diz ali que era um amigo, portanto havia algum laço. E também não mostra exatamente que tipo de vida ela vivia nesse momento. Mas podemos entender que ela estava totalmente perdida. Oséias a resgatou como uma ação de amor, pagando um preço por ela. Como deve ter sido difícil para o profeta, não é mesmo? Ele precisou entender o coração de Deus
para agir como o próprio Deus age para com o seu povo, o povo de Israel. Toda essa história impactante mostra pra gente então a realidade de Israel e por que não a nossa realidade como povo de Deus, que muitas vezes agimos como uma esposa traidora que quebra a aliança com o Senhor. O traía, no caso do povo de Israel, com outros deuses, buscando benefícios que vinham do próprio Deus. Deus dava bênçãos para eles, mas eles diziam, não, são os nossos deuses, os outros deuses que nos abençoam. Desprezavam assim então o Senhor e a aliança. A graça de Deus se vê dentro dessa história na aplicação do seu amor. Apesar da justiça de Deus também ser vista, nós vemos o amor de Deus dando oportunidades de mudança e transformação. Deus é fiel em sua aliança, mas qual que é a pergunta que paira no livro de Oséias? Nós somos fiéis a Deus? Essa era a pergunta-chave que deveria brotar no coração de qualquer pessoa que ouvisse essa história impactante do profeta Oséias. Quero lembrar os irmãos, primeiro link fixado no comentário aqui está os links dos nossos cursos. Venha estudar comigo e aprofundar na palavra. Agora eu vou deixar um vídeo para fechar e você continuar aqui o seu estudo. Segundo o casamento é adultério segundo a Bíblia? Eu vou explicar tudo nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.